Estamos começando aqui agora a gravar. Tá tudo bem, eu vou deixar assim. Então, o Luiz vai fazer a oração, depois a gente faz. Nosso Pai Celestial, somos imensamente gratos pelas bênçãos que recebemos. Nós te pedimos, companhia do Espírito Santo, que abençoe essa aula para a gente aprender. Nós te pedimos, nos dê paciência, coloques a palavra correta na nossa boca, no momento que a gente tenha que defender o Evangelho. Te pedimos isso em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Bem. O Xande, liga a câmera do seu celular mesmo. Tá, eu vou fazer isso. Vou deixar aqui o celular parado, vou ligar a câmera o microfone da minha câmera. E no seu computador não tem câmera não? Notebook? Não é com câmera não, né? Mais É antigo. uma câmera muito ruim, é. Mas, sei lá. Às vezes Ficou ela boa, volta, às vezes viu? ela sai. Quando você foi aí mexer nela, ficou boa. Não sei o que está acontecendo, não. Bota um Tá pezinho bom. em cima do cabo, o cabo de USB. Pode ser algum mau contato do cabo. Mas beleza, vamos abstrair aí, senão, né, deixa isso Vai, quieto. bora. Mas obrigado, viu, pela ajuda. Então, hoje nós vamos falar sobre o curso de finanças, né? Nós vamos falar sobre a aula 4, criar um orçamento. Então, hoje é uma aula aí muito esperada para todos nós e a gente vai falar aqui, trocar experiências. Eu estou tendo um problema para os gastos. O dinheiro acaba, cara. Já, quando o dinheiro acaba aí, acabou, né? A gente não todos gastos a primeira semana e meia. Depois já era. Não tem mais dinheiro, não tem como anotar. Mais gasto, né? Sim. Tem. Vai sair, vai sair. Deixa eu só splitar aqui. Deixa eu ver se está no 2. Bom, mas agora a gente vai fazer aqui o relatar. Amor, eu pedi para que você possa ler. Vou colocar. Lê aqui no celular mesmo e me ajuda aí. A Isadora vai fazer meu papel enquanto eu estou cuidando aqui da tecnologia. Tá? Meu celular não tá aqui para daqui a pouco eu pego. Compromissos da semana passada. A. Praticar e compartilhar o princípio da semana passada do livreto Meu Alicerce. B. Acompanhar minha renda e minhas despesas. C. Debater dízimos e ofertas em meu conselho de família. D. Contatar e dar apoio ao meu parceiro de ação. Então, esses foram os compromissos aí da semana passada, tá bom? E aí a gente vai agora analisar aqui aqueles tópicos, né? Então, seguinte, essa parte aqui é aquela parte que a gente avalia. Aqui eu vou pegar meu livro para vocês verem, né? Que fica melhor aqui vocês vendo ele aqui, ó. Nessas primeiras páginas, ele tem aqui, ó, né? Na semana. A semana. Então, essa semana foi a semana 3. E aí as perguntas, ó, assim, ó. Aprender. Praticar e compartilhar princípios do livreto Meu Alicerce. Aí na semana 3, a pergunta é o quê? Arrepender-se e ser obediente. Então, ó, como é que eu fui essa semana? Aí eu marco ali aquelas, né, dentro dessas bolinhas aí, se eu me empenhei para ser obediente, se, né, como é que a gente foi? A gente estudou, a gente praticou, se esforçou. Então tá, aí tem cada outra. A segunda é Planejar e administrar minhas finanças. Acompanhar as despesas. também mais uma semana de acompanhar as despesas, né? Não, ainda.
Sim, não é? Vocês fizeram, né? Então, aqui, ó, realizar o conselho de família. Então, semana passada a gente pediu, né, para que fosse feito. E aí, essa semana é a terceira, né? Então, Aconselhar-se sobre os dízimos e as ofertas. bem. E o quarto é contatar e dar apoio ao parceiro de ação. Então, o terceiro aqui é aconselhar-se sobre dízimos e as ofertas. E é esse. Tudo nota 10. Na verdade, sim. Então, essa semana foram esses compromissos. Você está marcando tempo? Aqui no início da aula falou o tempo? Tá. Muito bem. Vamos lá. Aqui. Bom, essa parte aqui de relatar, a gente já fez essa parte, mas eu gostaria de ouvir de vocês como é que foi esses compromissos essa semana. Isadora quiser também compartilhar, vocês. Para nós foi ótimo, está sendo muito ótimo o aprendizado do curso, porque acho que a gente, a verdade, gasta muito em bobagem. Então, agora, acompanhando as despesas, a gente tem assim como, a verdade, eu preciso fazer este gasto agora, eu posso fazer, em vez de comprar pão, eu posso fazer alguma outra coisa em casa, em vez de tirar para lá a preguiça e melhor fazer em casa. Então, eu acho que é muito legal e a gente está, eu acho que é bom. Muito bem. E às vezes, quando a gente fica anotando os gastos, às vezes, pelo menos para mim, foi assim: poxa, eu estou com vontade de comer isso, mas se eu gastar agora, depois vou ter que ir lá anotar, né, que eu gastei. Aí eu fico aquela, né, não sei se é preguiça de anotar, mas assim, é ver depois que eu gastei aquilo. A gente cria uma consciência. Sim, porque pode ser R$ 1, mas você acha, eu vou notar R$ 1, é a verdade? Ai, não acredito. Então, eu acho que isso é muito bom. Vocês aí de casa aí, Tiago, Virgínia, Tamara, se vocês quiserem compartilhar, tá? Por favor. Fique à vontade. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos agora compartilhar nossas experiências. Que experiências você teve ao praticar ou compartilhar o princípio do livreto Meu Alicerce? E foi sobre a obediência, né? Se arrepender. Vocês chegaram a praticar, a pensar? Vocês aí, Tiago, Virgínia, Tamara, queria ouvir de vocês aí, de todo mundo, como é que foi essa semana. Isadora? Faça todas as perguntas logo. De que modo aconselhar-se com o Senhor ajuda? Que você aprendeu a comprar suas despesas? De que maneira trabalhar com parceiro de ação ajuda? Foi legal essa semana. Eu fui parceira de ação do Lander. E foi legal que a gente conversava e perguntava como as coisas estão indo. Eu comecei a trabalhar, né, essa semana, o Chante contou aqui, né, minha história. Essa foi a minha primeira semana de trabalho. E foi muito interessante, porque é bom, assim, obviamente, né, que trabalhar é bom e a gente não precisa ter um objetivo em si, né, para trabalhar. Pode, quero ter um emprego, arrumei um trabalho, tudo ok, mas nós temos, né, um objetivo. A gente tem um objetivo e, seguindo o exemplo do bispo, na verdade, a gente colou uma tabela assim no teto para todo dia que a gente acordar, olhar e ver que é o nosso objetivo. E a gente tem uma data, né? Tem um prazo, que é dia 21 de dezembro desse ano, para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Então, assim, tudo que a gente tem feito de se aconselhar com o Senhor, de cuidar, né,
do orçamento das finanças com mais cuidado, é para alcançar esse objetivo. E toda vez que a gente se aconselha com o Senhor, é para isso, né? Então a gente criou esse plano e tem seguido. E foi legal conversar com o Lander. Ele também começou um trabalho tem pouco tempo, né? E ele está gostando também. Tá indo. E a gente compartilhou essa semana o chão de receber, então a gente já acertou o dízimo. Então foram coisas que a gente foi conversando, né, durante a semana. É bom porque um incentiva o outro. Eu gostei. No, a experiencia está Acabei sendo... de chegar. Ah, parceiro acabou de chegar. Está sendo legal porque às vezes a gente acha que como esposo a gente tem mais cumplicidade, mas você cobra mais porque tem um contrato. Já tem uma intimidade Exatamente. também, Então tem sabe falar. como mais que é o que tem que fazer. Então, o praticar o princípio foi muito legal. A gente falou muito e fala muito do que é a obediência e o pagar o dízimo, porque você tem que acreditar em lo que você está crendo. Então, a gente tem que ter fé e obediência. E do modo de conciliarse com o Senhor também nos ajuda em isso, em acreditar em que se a gente cuida melhor da finança, tudo vai dar melhor. E aquela história do domingo passado me marcou muito. Acho que foi uma Uhum. citação, né? E até você que leu sobre o bispo, né? Aconselhando os membros lá da ala dele. Se você tiver que escolher entre pagar o aluguel ou pagar o dízimo, pague o dízimo. Se você tiver que escolher entre comprar comida para sua família ou pagar o dízimo, pague o dízimo. Isso. E foi muito forte, né, essa Uhum. citação. Assim, eu fiquei tentando lembrar, eu não sei se alguma vez a gente já chegou nessa situação crítica, mas eu lembro de algumas vezes que a gente foi tentada a não pagar o dízimo. Ela fala, já está bem complicado. Se tirar o dízimo ainda, vai complicar mais ainda. Mas eu lembro que a gente sempre escolheu pagar o dízimo, e isso eu acho que faz toda a diferença. Talvez é mais uma proteção, né? A gente não vê o que iria acontecer se a gente tivesse deixado de cumprir com esse mandamento em primeiro lugar, que é o que o Senhor quer. Mas, com certeza, pelo menos assim, uma consciência limpa a gente já fica, né? E agora a gente pode, não é cobrar do Senhor, mas falar, eu fiz minha parte, Senhor, agora, por favor, não vai me deixar na mão, né? Essa semana teve uma coisa interessante, como a Isadora compartilhou, eu recebi. E, e já, tipo assim, quando o dinheiro caiu, eu falei assim, olha, amor, vamos sentar aqui que a gente quer pagar o dízimo. Porque lá falava o quê? Aquela estrutura que a gente aprendeu. Pagar o dízimo em qual parte, qual lugar? Na base. Em primeiro lugar. Depois poupar, depois pagar as coisas, né? Então, eu falei assim, poxa, eu falei que a gente ia pagar primeiro. Só que tinha um monte de coisa para pagar e comprar. E aí eu falei assim, não vou comprar agora. Não vou pagar agora. Não paguei nada. Só fui chegar à noite em casa. Era 9 horas da noite quando eu sentei com os Isadora e falei assim, amor, eu tenho que pagar um monte de coisa aqui vão pagar o dízimo. Aí nós sentamos, fizemos o acerto lá, pagamos o dízimo. Aí eu falei, agora deixa eu correr que falta pouco para fechar as coisas aqui e pagamos o resto que tinha que pagar. Cartão de crédito. Eu poderia simplesmente não falar, mas para mim foi bom, porque eu tentei e me esforcei muito para colocar em prática aquela realidade que eu não estava fazendo exatamente como primeiro lugar, mas foi muito, muito bom. É, poderia ter feito de manhã, né, quando tal, mas ela estava trabalhando, corrido, enfim. Mas eu fiquei muito feliz em ter segurado tudo para pagar o dízimo primeiro. E essa questão da obediência me marcou muito, assim, eu fiquei ponderando muito sobre como eu posso melhorar. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava fazendo uns jogos online, né? E dá uma certa remuneração muito boa esses jogos. Você cria esses jogos online, enfim, envia para um site. E na época, eu lembro que estava muito crítico, assim. Eles estavam recusando os jogos, né?
E eu lembro que o meu cunhado, o Ícaro, ele virou e falou bem assim, ó, se santifica, porque, sei lá, cara, melhor você dar um jeito aí de fazer todas as coisas certas pro Senhor te abençoar, porque se tiver bloqueado, né, não vai dar ruim, você gastou tempo, gastou não sei o quê. E aí eu lembro que eu fiz um esforço muito grande para me santificar. E meu jogo foi aceito, né? Naquela semana, assim. Então foi algo que para mim poderia ser uma coisa pequena, mas para mim foi muito importante ouvir a mão do Senhor. E, e eu sei realmente que é verdade, são verdades essas coisas. Você gostaria de compartilhar alguma coisa, Lander, sobre o que você estudou no praticar? Ou... Não gostaria. Tá bom. Valeu. Vocês, pessoal aí de casa, Virgínio, Thiago, Tamara. Olha, desse daí, o que aprendeu ao acompanhar sua renda e suas despesas? Eu aprendi que eu estou gastando bastante do que eu deveria. Tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. E que praticamente a minha renda nunca foi o suficiente. Então, vamos dizer assim, do que a gente tinha, o que tem, né? Então, só minha renda hoje não é o suficiente para a gente manter nossas despesas. Então, por isso que hoje a Emily tem trabalhado também, tem procurado fazer os serviços. Você mexeu aí de novo, ô Xande, e ficou tudo branco. Tava bonitinho. Mas tá beleza. Então, foi isso daí. Então, aconselhar com o Senhor ajuda muito, né? Porque eu acho que eu tenho procurado muito isso. Igual, tem acontecido algumas coisas comigo que eu não sei o que o Senhor realmente ele quer de mim. Mas eu tô vendo que ele tá botando a mão dele e eu tô deixando seguir. Vamos dizer assim, os clientes que eu tinha em Cachoeiro, eu não tenho praticamente nenhum mais. E, tipo, tinha 10 em Cachoeiro, hoje eu só tô com um, que é de lá. E, então, minha renda, tipo, tá bem abaixo daquilo que era antes, né? E eu tô falando assim, Senhor, você tá mostrando meu caminho. Agora eu preciso também que você me ajuda. O que que o Senhor quer de mim? Eu tenho me aconselhado muito com ele assim, a respeito disso. O que que o Senhor quer de mim? Eu estou pegando, graças a Deus eu consegui essas turmas, né, lá do Senac, né? Mas, tipo, eu em casa, eu rendo muito mais do que dar as aulas lá no Senac. Então, eu tivesse os clientes, eu ganharia muito mais do que dar essas aulas lá no Senac, pra você ter ideia. E lá eu fico de 2 horas da tarde até 10 horas da noite. Tipo, então eu tô assim, aconselhando com o senhor o tempo todo. É, meu amigo. Liga só o Agora eu microfone. posso falar de novo o que que vai dar certo. Não É, encosta no fio, para- não. é que tem que trocar aqui quando vocês vão falar daí de casa, para o pessoal daqui ouvir bem. Mas muito obrigado por compartilhar. A Tamara compartilhou aqui no chat o seguinte: quase ninguém tem acesso à educação financeira. É uma dificuldade aprender a cuidar das próprias economias, porque o dinheiro é um tabu. Quando decidimos sobre o dízimo, não é fácil. Realmente não é. Uma das coisas que a gente dio conta, percibió, foi que a gente não tem uma cultura de orçamento, de cuidar Financeiro. eso, financeiramente, administrativo. Então, a gente falando, antes de começar o curso, era que a gente recebia a agenda e gastava tudo hasta ficar em zero, porque já no próximo mês vai receber novamente. Então, isso não é uma garantia para a família.
porque você está fazendo um orçamento onde você fica em zero, sem fazer o que a semana passada estamos falando, que é pagar meu dízimo, eu vou apartar para minha família, para minha poupança e depois para outras coisas, pagar minhas contas, etc. Então, falando, não, falamos, é verdade, a gente não tem uma educação financeira. Provavelmente as pessoas que trabalham com administrativo têm uma cultura melhor, mas não, não. Mas Geralmente só aprendeu também na vida adulta, né? isso E aí. também é uma questão familiar, cultural. Então, às vezes, a pessoa até é muito boa, né, no trabalho, cuida muito bem, mas na própria vida pessoal, ela nunca fez. E a gente está aqui aprendendo isso, né? Então, tá bom. Ó, agora nós temos aí 2 minutinhos para escolher o nosso parceiro de ação. Se vocês decidirem, vocês podem permanecer ou podem trocar. Vocês dois vão continuar, tá certo? Você, Isadora e Lander, vão continuar? Vocês querem trocar? Vão continuar. Tiago, vai E, continuar com o Bispo, Tiago? e Emily, eu tô com a Emily. Ah, O você tá bispo com a tá Emily? meio sumido, mas Então tá, o Bispo eu tá tô com a com a Emily. Jéssica. É. Virgínia, você pode fazer com a Tamara, então? Ou Tamara, você pode fazer com a Virgínia, não sei quem vai responder primeiro. Temos um novo participante aqui, Tiago Vacilão. Ué, Eu tem tô a aqui, foto do... Tem tranquei, a foto tranquei, do... tranquei as Eu posso portas fazer com a aqui. Tamara. Ótimo, Virgínia. Sim. Muito obrigado, viu? Então tá bom. Vamos mudar aqui tocar a nossa parte. Marca aí, por favor, 20 minutos. Bom, Tirar- agora nós vamos falar um pouco sobre... Alguém quer falar? Desculpa. Não. Eu estava É, vendo uma frase aqui que eu lembrei do comentário aí de Tiago. Fala assim: nem todas as tempestades vêm para destruir suas vidas. Algumas vêm para limpar o caminho. Achei bem interessante. É muito bom, verdade. né? Verdade. Muito bom. Na roça, quando eles querem limpar o campo, sabe o que eles fazem? Quando quer plantar de novo, ficar a terra boa, eles normalmente está errado, né? Isso aí pode ser até um crime ambiental, mas é o que faz lá, bota fogo e aí queima tudo, queima o bom e queima o ruim, e depois a terra está pronta para uma nova colheita. Tem uma história dos coach, né, que eles falam que você tem que queimar a ponte. Passou a ponte, você queima a ponte, porque você não tem como voltar mais do outro lado do rio. Eso acontece, por ejemplo, cuando la gente va a limpar, cuando la gente va a arrumar alguna cosa en la casa, para você poder limpar, poder arrumar, tem que bagunçar todo, porque tem que tirar cadeira, tem que tirar todo para poder dar uma boa varrida, poder... Então, eu acho que a gente está... uma das coisas que ha sido muito difícil acá é que a gente ha tido que desaprender algumas coisas para aprender outras, entendeu? Porque ela fala, a gente tem uma cultura de gasto, uma cultura de... para nós ha sido difícil, porque, por exemplo, em Venezuela, a gente pegava... todos os trabalhos pagam 15 e último, entendeu? A gente paga em Às duas vezes, partes. Então, a gente, na 15 fazia uma coisa, ainda falta receber. Uma parte Tem que receber no último. Aqui só recebi uma vez. Cara, é assim, É. difícil, muito difícil. Mas olha só, vamos ponderar aí essa pergunta. Como mantenho meu cotidiano em equilíbrio? E aí? O que vocês pensam sobre isso? A gente vai debater e aprender um pouco sobre isso. O tópico ali em cima está errado, né? Não é arrepender-se e ser obediente, mas é ter uma vida equilibrada, tá? Fale aí do estagiário aí que fez a... Mas, enfim. Então, eu gostaria que vocês pensassem aí
Ué, tava vazando o áudio. Mas beleza. Então, como mantenho meu cotidiano em equilíbrio? Vocês pensam sobre isso? Vamos ver o vídeo, tá? Agora, queria que vocês ficassem com essa pergunta em mente para a gente assistir o vídeo, vocês ponderassem aí, tá? Eu vou fechar aqui o meu som do celular para eu poder abrir aqui o som aqui. Calma aí, Tamara. Tá, muito bom, Tamara. Parabéns. Ela escreveu: eu anoto os meus gastos. Muito bem. Então vamos lá. Vou fechar aqui e já vou passar o vídeo, tá bom? Só me avisa se vocês estão ouvindo. Não estou ouvindo. Continua sem som. Tá sem som ainda. Vou resolver isso agora. Me fale aí. Não é verdade que com frequência ficamos ocupados demais? Além disso, é triste dizer, até usamos nosso trabalho como uma medalha de honra, como se o fato de estarmos atarefados por si só fosse uma realização ou um sinal de uma vida superior. Mas será que é? Penso em nosso Senhor e exemplo, Jesus Cristo, e em sua curta vida em meio ao povo da Galileia e de Jerusalém. Tentei imaginá-lo correndo de uma reunião para outra ou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo para cumprir uma lista de coisas urgentes. Não consigo ver isso. Em vez disso, vejo o compassivo e carinhoso Filho de Deus vivendo com propósito cada dia. Quando ele interagia com as pessoas a seu redor, elas se sentiam importantes e amadas. Ele conhecia o infinito valor das pessoas que encontrava. Ele as abençoou, ministrou a elas, ergueu-as, curou-as. Deu-lhes a preciosa dádiva de seu tempo. Muito bem. Só um minutinho que eu estou tendo problemas aqui com nossa... Não, na verdade, não é esse modo de visualização que eu gostaria. Legal, deixa eu ver se eu consigo. Boa. Então,
voltando aqui à nossa pergunta para a gente debater aqui. O que o Senhor fez para alcançar uma vida equilibrada, segundo o vídeo que está aqui, que a gente acabou de ver? Ele falou que o Salvador, ele dedicou o tempo a cada coisa, não fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a verdade, a gente faz muita coisa, quer fazer muitas coisas, um monte de coisa no mesmo tempo. Então, a gente na correria sempre está faltando cumprir com alguma coisa. Não está todo coberto. Então, eu acho que é isso. Para ter uma vida equilibrada, a gente tem que ter um foco, que é o que eu quero alcançar. Então, lá na casa, a gente está falando, fala casa. Para as meninas, ter uma vida equilibrada por a correria do dia a dia, ter um horário que você vai fazer de manhã, você acorda, faz tudo o que tem que fazer, ir para a escola, mas quando a gente volta, Fernanda tem um tempo muito curto para depois vir para seminário. Então, ela quer assistir televisão, ela quer escutar música, mas ela não quer repassar a aula que tem que olhar já na aula com Gislene. Então, eu falo, você tem que priorizar suas coisas. E como falamos agora, há um momento, eu falei que a gente tem uma cultura que já às 8 da noite a gente já está em casa. É hora de ir a dormir, um monte de coisa. Então, aqui no Brasil, a gente é mais noturna. 8 da noite você está se arrumando para Sim, sair. para sair, fazer um curso de inglês, um monte de coisas que não pode fazer porque está trabalhando, estudando, coisas assim. Então, a gente está reaprendendo a equilibrar a nossa vida. Esse vídeo mexeu comigo, né? Eu lembro que eu admiro muito o meu pai, né? Mas uma coisa que eu cresci ouvindo ele falar, e até hoje eu ouço ele falar, eu não tenho tempo. Eu cresci ele ouvindo falar, não tenho tempo. E toda vez que eu vejo ele fazer uma coisa, é sempre correndo, né? Até quando, sei lá, a gente ia visitar alguém, a primeira coisa que ele já chegava falando era: isso é uma visita de médico, eu vou entrar e vou sair rapidinho. Enfim, e eu nunca gostei de ouvir aquilo, né? Mas hoje eu percebo que eu sou exatamente igual a ele nesse quesito. Eu sempre planejo, ou tento, ou desejo fazer muito mais coisas do que eu consigo fazer num pequeno espaço de tempo, né? E ontem até aconteceu uma coisa muito ruim, que eu acabei perdendo a paciência com os meus filhos, porque eu estava nessa correria, tentando fazer alguma coisa que não poderia fazer depois, sabe? E para mim é uma coisa muito difícil, mas quando ele falou que ele imaginava, né, quando Salvador encontrava alguém, ele fazia as pessoas se sentirem importantes e amadas. Então eu acho que esse que é o desafio, assim, de às vezes a gente parar, respirar e falar, primeiro em casa, né, na nossa família, será que eu estou fazendo as pessoas se sentirem importantes e amadas, ou estou simplesmente atropelando elas e eu tenho um monte de coisa para fazer, dá licença. E também aqui, né, na igreja, enfim. E eu achei muito interessante essa observação que ele fez no Salvador. Com certeza ele foi perfeito com exemplo em tudo. A gente não vai conseguir ser igual a ele, né? Mas a gente precisa tentar, porque senão não tem como viver, não tem como ser feliz. Antigamente eu falava, não, mas não é em base a isso. Não. Nessas semanas, últimos meses, mudei a conduta. Antigamente eu falava para minha filha, estava fazendo alguma coisa e era qualquer duas. Falava, oh pai, pode falar, estou te escutando. E continuava fazendo. Mas não tava. Então, aprendi. Fala assim, olha para mim, olha para mim. Aprendi agora. Vou falar, peraí, dá 2 minutinhos. Acabei aqui, agora sim, meu bem. O que quer falar?
priorizar as coisas. E mesma coisa acontece com o dia a dia. A gente fala, ah, não, tem que comprar verdura. Ah, mas vou aí na ida, tem que ir para fazer um negócio, falar com o cliente. Na ida, eu pego a verdura, vou lá, falo com o cliente, de volta, passo pela escola, falo com o professor. Então, a gente tem que colocar um jeito para cada coisa, porque você acaba No haciendo não nada. fazendo nada, tudo fica à metade, Atropelado. tudo Aí fica à fica com metade. aquela sensação de que tô correndo, lutando, e o progresso está indo pouco, né? Ele não gosta também. Às vezes ele chega em casa e fala assim: ah, amor, deixa eu te contar o que aconteceu hoje. E eu tô lá, sei lá, lavando a louça, estendendo uma roupa, aí eu falo, aham, pode contar. E continua. Ele, não, eu quero conversar com você. Eu falo, mas eu tô te escutando, não posso parar agora. Ele fala, não, para um pouquinho. Vamos conversar, depois eu te ajudo. É assim. Porque assim, se depender de mim, eu não vou parar, entendeu? Mas é importante a gente Senão prestar atenção. a gente acaba como a piada que o cara fala que, cara, você está trabalhando, estou trabalhando. Para que você trabalha? Cara, eu acho que é para cansar. Porque o dinheiro não tem. Então, a gente faz muita coisa e lo que pega é cansancio, pega mau humor, pega, entendeu? E isso atrapalha a família. Eu gostei muito do vídeo quando ele fala assim, é difícil imaginar que Jesus Cristo ficaria correndo de uma reunião para outra, assim, ai, calma aí, vou correr ali para outra reunião. Alguém pede ajuda pra ele. Não, rapidinho, espera aí. É, e aí eu me identifiquei com isso, sabe? Às vezes eu saio da sacramental aqui, as pessoas se cumprimentando. Como é que eu tenho que dar uma aula aí daqui a pouco, no meio do caminho, eu sou chamado para dar uma aula e aí... Então, assim, aí eu percebi isso, e hoje eu tentei ser mais calmo, assim, andar com mais tranquilidade, conversar, cumprimentar as pessoas de verdade, assim, sem essa pressa. Mas muito bom. Vamos debater aqui e ver algumas coisas que são importantes. Pode ler, Lander, por favor? Posso. E vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Por favor. Basta fazer o melhor que puder a cada dia. Façam as coisas básicas e logo verão que sua vida estará cheia de compreensão espiritual e assim terão a confirmação de que o Pai Celestial os ama. Quando uma pessoa tem essa certeza, a vida é cheia de propósito e significado. E isso ajudará a manter o equilíbrio mais facilmente. O equilíbrio, em grande parte, consiste em saber as coisas que podem ser mudadas, colocá-las na perspectiva adequada e reconhece as coisas que não podem ser mudadas. Essas citações são muito poderosas, né? Falando muito sobre o equilíbrio, e realmente é isso mesmo. Eu acho que eu pulei a pergunta. Antes dessa atividade, que não está ali no negócio, deixa eu ver se eu coloquei ela numa ordem diferente. Calma aí. Só um minutinho que eu vou ler aqui. Então, tem uma pergunta aqui que diz assim, ó, que fala o seguinte: que coisas podem ser simplificadas ou eliminadas de nossa vida para que possamos ter mais alegria? Muito bom, dívidas é excelente.
mas eu acredito que aqui ele está falando mais no dia a dia. Eu lembro que o sábado é um dia que tem muita atividade e é muito corrido. E se a gente quer fazer todas aquelas atividades, primeiro, ou a gente vai fazer, mas vai fazer morto, suado, cansado, chega de um, vai pro outro. Não tem como você aproveitar tudo, sabe? É um casamento, é um aniversário, aí depois tem a atividade da sociedade. Então, é assim, é uma confusão, é uma confusão. Eu quero ir na praia ainda, depois vou passar na feira e tomar parte, não sei o quê. Calma, calma, que senão no dia de descanso você vai cansar mais do que se estivesse trabalhando carregando pedra, né? E então, o que vocês acham que podemos fazer, ou que coisas podem ser simplificadas ou eliminadas de nossa vida para que possamos ter mais alegria? Pensem aí na vida de vocês, talvez vocês não sintam desejo de falar por ser uma coisa pessoal, tudo mais, mas ponderem para que vocês consigam identificar se fala assim, olha, eu acho que aquilo ali dentro do meu dia está me sobrecarregando. Eu acho que isso não é nesse momento que é para fazer. Mas não dá para falar assim, não, eu acho que lavar a louça está me sobrecarregando, vou parar de lavar, aí não vai dar certo. Tem que ser coisas que a gente consiga, né, parar. Tem coisas que são responsabilidades que não dá para correr. Eu parar de alimentar meus filhos aqui porque dá muito trabalho, não é isso. Eu acho que a gente sobrepensa muito as atividades que tem que fazer. Então, ao final, a gente está cansada e ainda não fez nada. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas ainda não chegou o tempo. Então, quando o tempo chega, você já cansou de fazer, ou você achou que mentalmente já fez da melhor maneira, e é como Isadora estava falando. A gente tem como um cronômetro das atividades que quer fazer, mas o tempo corre e provavelmente não, a gente não chegue a completar a atividade corretamente, ou no tempo que a gente achava prudente. Então, eu acho que sincerar-se, eu vou saber até onde eu posso chegar e fazer. Eu acho que é isso na minha vida. Eu acho que na minha vida eu tenho que saber que atividades eu posso realizar em um período de tempo. Então, nós vamos ter uma atividade agora, que são essas aqui, ó. Eu vou ler aqui, tá nos próximos slides, essas citações. Ele diz aqui, ó, muitos chefes de família se preocupam porque sua atividade profissional lhes deixa com pouquíssimo tempo para a família. Mas não conheço nenhum homem que, ao fazer um retrospecto da vida profissional, tenha dito: não passei o tempo suficiente no meu trabalho. Quando a pessoa está lá no final da vida, ela vai falar: nossa, eu devia ter trabalhado mais. E o outro ponto, a outra citação para a gente completar aqui a atividade é: o número de coisas boas que poderiam ser realizadas ultrapassa em muito o número de tempo disponível para sua execução. Algumas coisas são melhores e são elas que merecem a atenção prioritária em nossa vida. Então, às vezes, vai ter 1 milhão de coisas boas até, mas a gente precisa selecionar quais são as melhores para não ficar com essa sensação de correr, né? Enfim, que a gente já discutiu. Olha só, passo 2. Individualmente, pense em seu modo de viver a cada semana. Temos umas folhas aí, se vocês quiserem já compartilhar já com eles, amor, e a caneta. Quem está em casa pode pegar em papel e caneta. Agora imagine que está 25 anos mais velho e ainda vive na mesma maneira, ou seja, naquela correria que vocês estão vivendo hoje aqui, tá bom? Complete as 2 declarações abaixo sobre a vida. Eu não tinha tempo suficiente para, sei lá, daqui 25 anos, hein? Já está um pouco mais velho, cheio de dor, e aí fala assim: puxa vida, eu devia ter feito isso.
ou que não acontece. Passado, é isso? Por exemplo, isso, falar assim, ó, por exemplo, eu não tinha tempo para ir na academia e hoje estou todo arrebentado aqui da minha idade, com dor nas costas, dor não sei aonde. Não tem saúde. Não tinha tempo para ir, mas agora, né, poderia priorizar. E eu gastava muito tempo com Valorant, jogando Valorant. Então, anota lá, ó, não tinha tempo para ir para academia, mas eu gastava muito tempo com alguma coisa que é isso. As crianças gritando aí, não aguento. Muito bom. Então, o próximo passo é, para evitar remorsos futuros, no futuro, escreva uma ou duas coisas que pode fazer para trazer mais equilíbrio à sua vida. Ou seja, coisas que você pode começar a fazer para trazer mais equilíbrio ou deixar de fazer para trazer mais equilíbrio. Tipo assim, olha, eu vou deixar de fazer essas atividades aqui, ou reduzir, ou fazer menos vezes, porque está me tomando tempo grande, né? E aí tem que ser muito prudente para isso, né? Porque senão falar assim, vou deixar de fazer o seminário, o instituto. Não é isso, né? Essas coisas, não. Mas é usar sabiamente ali para que a gente consiga, de verdade, que a gente consiga de verdade melhorar a nossa vida e trazer mais equilíbrio. Muito bem. Bom, agora é a última parte para a gente se comprometer, que essa parte aqui eu vou postar lá no grupo, né? Para que a gente possa ali ter sempre em mente nessa semana o que vai ser feito. Comprometa-se a fazer o seguinte durante a semana: assinale os quadrinhos ao completar cada ação. Coloque em prática a sua ideia para trazer mais equilíbrio em sua vida. Ou seja, coloque em prática isso que vocês escreveram agora, tá bom? E compartilhe com sua família ou com seus amigos o que você aprendeu sobre encontrar equilíbrio. Então agora nós vamos entrar agora nessa parte. Eu gostaria que você marcasse aí 45 minutos, amor. Hoje a gente vai debater sobre orçamento. E o orçamento é uma parede da nossa casa. Então, isso é muito importante, né? Então, vamos lá. Lê a pergunta aí, por favor, Lander. Por que você acha que o orçamento é uma parede no mapa para o sucesso na mordomia financeira em vez de um nível? E aí, por que vocês acham que o orçamento é uma parede, ó? Porque ele aguanta. Ele tem. Da contenção. Isso aí. Nas paredes, outra. Então, quer dizer, se não tiver orçamento, cai? Claro. Eu acho que assim, por Vai exemplo, ficar torto aí. é uma pessoa que não tem dívida, ela não precisaria passar pelo passo 3. Ela conseguiria erguer a casa dela, entendeu? Vamos supor que ela está seguindo aqui o curso. Mas eu não tenho dívida, não preciso. Mas sem fazer um orçamento, né? Que uma parede de orçamento e outra é o trabalho. Não tem como. A casa não vai se sustentar, Então, ela assim, vai cair. tem chão, mas vai É. ficar assim. O teto cai. Não vai ter teto, porque não. Era uma casa muito engraçada.
Não tinha parede. Espanhol? E aí, amor, por favor? Eu acho que sim. Uma casa muito engraçada, não tinha Tô teto, sabendo. não tinha nada. Vocês conhecem essa Eu música? acho que sim tem. Hoje vamos debater sobre uma das ferramentas mais importantes para a segurança financeira e para nos tornarmos autossuficientes: fazer e usar um orçamento com eficácia. Um orçamento é um plano. Ao usar um orçamento, você planeja como vai usar seu dinheiro por um determinado período de tempo. Pode ler. Seguir um orçamento ajudará você e a sua família a ter um controle de sua vida temporal, despojarem-se do homem natural e convidar o espírito ao seu lar. Fazer um orçamento também pode ajudá-lo a proteger sua família das adversidades, a usá-lo para reservar dinheiro para um fundo de emergência, quitar as dívidas e poupar para o futuro. Criar e Criar y seguir un orçamento es un acto de fe. No podemos prever o futuro. Y las dependencias geralmente surgen, y las despesas geralmente surgen de modo inesperado. Es importante lembrar que un orçamento debe ser flexible, continuamente ajustado y mejorado. Cuando fizer un orçamento esta semana, lembre-se de que ele precisa ser constantemente analisado e revisado em seus conselhos de família regulares. Se você precisa revisar o orçamento, não desista. Pode levar vários meses de ajuste antes de ter o orçamento eficaz. Rapaz. Olha só, o Thiago levantou aqui, eu acho que é o Lander Gabriel. Fernanda Gabriel. Calma aí, muito bem. Você quer falar, Thiago? Então, eu gostei dessa daí, ó. O orçamento é um ato de fé, realmente. Você tá lá, prepara tudo, e aí você, no final das contas, vê que realmente se vai dar ou não dá. Muito bom, excelente. Eu gostei dessa vaquinha aí falando quando você fala. É um boi, é um boi. Muito bom. Mas olha só, a atividade que a gente tem que fazer agora é para, dentro desses parágrafos que a gente leu, a gente sublinhar algumas bênçãos específicas para usar e bênçãos específicas de usar um orçamento. Eu vou passar aqui, vou deixar um minuto para cada parágrafo novamente, para vocês sublinharem aí, escreverem aí o que vocês acham que é. Depois a gente compartilha aqui pelo grupo, tá? Bênçãos ao usar o orçamento, tá? Então vou deixar aqui, ó, primeiro parágrafo. Tem no celular, vocês podem olhar aí, mas eu vou deixar aqui uns 40 segundos cada slide, para que vocês possam ver. Vou trocar, tá? O livro está aqui, se vocês quiserem olhar também.
Daqui a pouco a gente vai comer. Muito bem, pode passar? O Thiago já tinha escrito lá, o Lando e Gabriel, tinha escrito que já é um ato de fé e ele compartilhou aqui conosco, né? Sabe nada. É aquela revolta, sabe nada, não sabia. Tão inocente. Ô, menino! Marca esse nela aí. Seja bem-vindo, bispo. Você está entrando. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Jéssica, não sei se é a Jéssica ou o bispo que está entrando, sejam bem-vindos, tá? Então, só para explicar para vocês, a gente está separando aqui algumas bênçãos de se ter e se usar um orçamento, tá? Esse aqui é um dos parágrafos da citação. A gente já está na parte lá do aprender. Tempo, que é, no caso, debater um orçamento. Hoje a gente está falando sobre isso. Então, muito bem. Vamos lá, então. Vocês querem compartilhar aí o que vocês acharam? Pode ser, vocês que pensam aí. Vai lá. Você colocou, Lander? Para falar uma só? É. Então, beleza. A que eu coloquei, a primeira que eu vi foi segurança financeira. Sim. É para explicar, é só falar. Não vai. Eu falava, Vou falar, vou falar. Não quero falar. autossuficiência. O orçamento ajuda a gente a se tornar autossuficiente. Eu coloquei proteção contra adversidades, que é muito importante porque a verdade, como fala aí, tudo é de maneira inesperada. Então, se a gente tem um orçamento feito, eu acho que está na medida preparado. Eu coloquei também uma muito parecida que é tranquilidade. A gente se aprende a levar um orçamento e ter disciplina para cumprir o orçamento, a gente tem uma tranquilidade porque todo está coberto. Todo está coberto. Muito bom. Excelente. Alguém de casa gostaria de compartilhar aí? Eu gostaria de compartilhar. Então, pode falar, Tamar. A gente está ouvindo. O irmão falou exatamente o que eu ia falar. O orçamento traz tranquilidade. Até para a gente ter tranquilidade de saber que nossas contas vão estar pagas, que nós não vamos precisar pedir empréstimos ou dinheiro emprestado a alguém. Nossas finanças vão estar em dia. Muito obrigado, Tamar. Eu gostaria também de compartilhar o que me chamou mais atenção. Foi nesse parágrafo aí, que diz assim, ó, ter controle de sua vida temporal. Esse me chamou muita atenção e curiosidade. Despojar-se do homem natural e convidar o espírito ao seu lar. Falei, rapaz, isso que é bênção, hein? Ó, controlar a vida temporal, despojar do homem natural, que aquele ímpeto, é o desejo, é aquela coisa carnal. Ah, eu quero, quero, quero. Com orçamento você fica, calma aí, eu quero, 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 calma aí, calma aí. E convidar o espírito ao seu lar. Porque eu acho que, de fato, quando a gente
tem um orçamento, tem menos briga, né? Já se foca em que tem que cobrir. Então, não é algo descabelado. Ah, agora que vamos fazer, não tem que gastar, mas eu vou inventar alguma coisa, eu vou gastar nesta coisa. Então, quando você tem um orçamento, você já planeja que precisa. Se minhas filhas precisam uns sapatos, então eu vou orçamentar. Orçar. Então, eu não vou sair do que eu estou planejando, porque não vai ser uma coisa doida. Então, eu acho que é isso. A gente não ficar com doideira. Agora que eu vou fazer. Não. Então, já tem um fim. O orçamento tem um fim. Que... Uma experiência. Sim, sim. Eu tenho uma amiga que você fala para ela, vai fazer um mercado de carne, só carne, aqui está a lista da carne. Quando você sai do supermercado, tem pintura de unha, tem shampoo, tem creme para cabelo. Mas a gente Tá aprendendo, É né? isso aí. Não, mas e essa? E essas coisas são que a gente vai ver mais tarde. Pode falar, Thiago. Alexandre, deixa eu falar. Então, é aquilo, né? Igual nós, homens, a gente consegue muito controlar isso daí, porque, igual a Emily fala assim, vai ali e compra um alface. Eu vou lá e trago o quê? O alface. Um alface. Isso somente. Aí ela, quando sai, eu preciso de ali comprar um alface. O que que ela traz? Um alface, uma Alface. abóbora, uma cenoura É assim. e uma barra de chocolate. Então, é aquilo. Thiago, agora você vai ter o orçamento para mostrar para ela, não pode gastar mais de aqui. Isso aí. É isso daí que realmente, isso daí tem que E a gente está focar. aprendendo, né? Aprender isso daí mesmo. É um A gente- orçamento, que gastou, vai ter que gastar mais, mas então a gente tem que ver se a gente vai tirar de outro lugar para cobrir esse daqui. Entendeu? É desse jeito. Exatamente isso. Obrigado, Thiago. De emergência primeiro, depois quitar as dívidas e depois poupar. Essa ordem ainda não me convence, não. Mas não é nessa aula, não. Tá, não. Mas então tá, vamos passar aqui. Então nós vamos entrar no primeiro passo aqui, que são 2 passos divididos hoje a nossa aula, tá certo? Então, fazer um orçamento. Pode ler, Ela? Posso. Hoje, Tiago, você fará a estimativa dos valores pedidos com base no que você sabe e no que você aprendeu a acompanhar sua renda e suas despesas. Um de seus compromissos esta semana será repetir este exercício com números reais, usando a tabela no final deste capítulo. Para fazer um orçamento, comece com sua renda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar a sua renda. Ó, o orçamento, você tem uma renda, né? Então, aqui, ó, a gente trabalha. Então, qual é o orçamento? Calma aí que eu vou ter que... Ué. Tá. Thiago, compartilha essa página aí que está escrito aí. Oi? Repetir o exercício com números reais usando a tabela no final desse capítulo. Manda Isso, essa tabela. a gente vai botar a tabela, tá bom? Mas o que acontece é o seguinte, agora a gente vai fazer uma atividade, e a atividade não vai ser usando os números reais. Se vocês já quiserem colocar, tudo bem, fica a critério de vocês. Então, quem está em casa aí, pega uma caneta, um papel, tá certo? E a gente vai, então, fazer essa atividade, que é esse aqui, ó. O próximo passo para fazer um orçamento é classificar e estimar suas despesas. Estimar significa assim, ó, eu não sei quanto que eu vou gastar de luz, mas eu tenho uma ideia. Mês passado foi X, outro mês foi X mais 1, X mais 3, entendeu? Foi mais ou menos ali numa média. Então, pode... 95,
95,91, você pode estimar uns R$ 100 para a luz. Exatamente, sempre põe um pouquinho a mais, porque se for a menos, aí, botei 91, veio 97, e agora? Agora ficou feio. Então é isso. Você tem acompanhado e distribuído suas despesas na categoria que criou no capítulo número 1. Lembra que a gente fez as despesas lá, que a gente colocou seguro, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó, essa atividade aqui, ó, só vou mostrar aí na câmera aí para quem está acompanhando. A gente selecionou algumas coisas ali. Deixa eu só ver se está funcionando a minha câmera. Tá. Então aqui, ó, vamos lá. Calma aí, hein? Tenha paciência que estou aprendendo aqui a tecnologia. Agora o Thiago virou um gatinho. Tem uma atividade que era fazer essas despesas, dízimo, aluguel, transporte, poupança, e aí a gente colocaria outros, até que eu coloquei açaí, padaria, supermercado, Netflix, essas coisas que a gente colocou que usa aqui em casa, né? Então, agora, nós vamos dividir nossas despesas em dois tipos: renda fixa e renda variável, tudo bem? E são mostrados alguns exemplos abaixo. Quando é renda fixa, é colocado um Fzinho maiúsculo. Quando é renda variável, é um V maiúsculo. Então, vamos ver aqui como é que ficou. Ó, o negócio aqui está em cima, né? Deixa eu só... em casa dá para ver. Em casa dá para ver. Então, olha aqui, ó, despesas fixas. Financiamento, às vezes financiou apartamento ou aluguel, né? O aluguel é um valor normalmente fixo. Financiamento do carro, seguro, dízimo. Mas dízimo, eu trabalho... Qual é o nome daquilo? Eu trabalho autônomo e eu não tenho um salário fixo. Tudo bem, mas o dízimo é quanto? Sempre vai ser Sempre 10%, exatamente. Fundo de emergência, quanto que eu coloco? É 10%, é 3%, é 1%. E outras contas que a gente tem em conta fixa. Por exemplo, o condomínio lá do meu apartamento é sempre aquele valor, né? Durante o período lá que tem. Sei lá, que a gente poderia colocar aí que são valores que não mudam, tá? Então, esses são valores que não mudam. Valores que são despesas variáveis. Faturas de serviços públicos, por exemplo, gás, água, eletricidade. Mas sempre vem 200... Não, tudo bem, é sempre o mesmo valor, vai 97, 91, 98. Muda. Isso aí, é para vocês terem uma ideia que vocês vão colocar na coisa de vocês um pouco mais Aqui, abaixo. ó, para galera aí, eu abaixei o aplicativo do gás, eu pago R$ 10 mais barato, no app. Ótimo. É só pedir que já chega. Beleza aí, ó. Muito bom. Depois compartilha lá no grupo, hein? Ele vai compartilhar lá um aplicativo. Mas é botijão ou é gás encanado? Não, é o botijão, né? Botijão. É o botijão. Tá. Eu vou usar Beleza. aquele azul, esqueci o nome dele, que sempre... Ultragás. Ultragás. É só colocar o aplicativo do Ultragás, né? Tá. Aí já Muito bom. faz o cadastro, aí paga barato. Bem Ótimo. barato. Obrigado. Ofertas também. Ofertas você depende, né? Se você tem se você tem uma porcentagem fixa ou um valor fixo que você já dá, pode ser fixo. Mas eu recebi, eu quero dar para templos e, sei lá, livro de Mórmon, missionários, coisa que ainda não acordei. Aí você vai determinar se você vai dar a mesma quantia ou se a quantia vai mudar, tá bom? Então, despesas variáveis, nós temos ali compras no supermercado, que a não ser que você já receba assim um vale alimentação, aí você fala, só vou gastar aquilo. Então, aquilo é fixo no mês, porque você, né, vai gastar até acabou aquilo ali, depois que acabou.
Morreu, aí fotossíntese, pronto. Combustível, transporte, suprimentos domésticos e entretenimento. Comer fora, né? Ah, vamos no cinema. Esse mês a gente foi, o mês que vem não vai. Exemplo. Exemplo, né? Exemplo. Então, olha só. Unindo isso aí que você está falando, com a primeira parte que a gente estudou, isso pode ser possível, porque se pronto você pode fazer um orçamento e estimar uma saída familiar cada 2 meses. Mas é isso que o orçamento faz. Que então, cada 2 meses a gente vai fazer uma saída para o cinema. Então, vai gastar R$ 300 cada 2 meses em ida para o cinema, comprar casquinha, comprar negócio. E é isso que o orçamento faz. O orçamento não é para você viver numa prisão, mas é para você saber o que você tem, para falar assim, olha, a gente quer ir num parque aquático. Muito legal. Vamos nos planejar? É para isso. Mas não para sair na loucura. Ah, vamos gastar tudo e aí depois a gente vê o que sobra. Aí é melhor a gente ver antes, planejar antes. Ah, alguém está precisando de maiô? Tá, então vamos lá, ó, precisa comprar o maiô. Ah, está precisando sei lá, boia. Ah, então, precisa planejar a comida que vamos levar lá para o parque aquático. O que a gente vai levar? Então, tudo isso são coisas que a gente vai planejando. E é tão gostoso quando a gente planeja e chega lá, é agradável, não falta nada, tá tudo bem, Dá certo. dá certo, entendeu? As crianças ficam felizes. Agora, quando a gente vai no susto, pode ser que seja bom, mas a gente vai ficar assim, rapaz, eu sei que eu não podia estar gastando e estou gastando. Aí é complicado, porque depois você não aproveita tudo. Bom, quando você faz se planejando, você sabe que está tudo bem. O orçamento pode ter essa condição de deixar um dinheiro para a gente salutar, passear, tomar uma casquinha, comprar um cachorro-quente, coisas desse tipo. E você leva a família, A gente coloca a categoria aqui como lazer, né? Lazer, isso, porque entretenimento. depois chega um momento que você de pronto nem desfruta, porque estou gastando dinheiro da faculdade, estou gastando dinheiro desse negócio aí, tá? Todo mundo está no parque aquático e a gente está pensando já que leão vai matar para poder colocar o dinheiro desse aqui. Nossa, eu estou aqui, mas não vou dormir essa noite porque tem que preparar. Mas vamos lá. Então, Isa, você pode ler para gente? Lê aqui, ó, no livro. Essa parte ali, as despesas. As despesas variáveis não têm o mesmo valor todo mês. Uau! Deixa eu ver. Há algumas despesas variáveis que não são diretamente controladas por seus hábitos de consumo. Por exemplo, despesas como as faturas de serviços públicos, água, gás, eletricidade, etc., flutuam com base no uso. Entretanto, mesmo que o valor mude, você ainda pode contabilizá-las. Quando se trata de planejamento financeiro, as despesas variáveis mais importantes são aquelas sobre as quais você tem mais controle. Elas são diretamente controladas por seus hábitos de consumo. Uma boa maneira de identificar muitas dessas despesas é perguntar a si mesmo: eu compro isso em uma loja ou pela internet? Não, peraí, não entendi. Não, peraí. É a mesma pergunta. Eu compro isso em uma loja ou pela internet? Na maioria das despesas variáveis, você pode decidir gastar mais ou menos nessas áreas. Exemplos incluem alimentação, combustível, comer fora, telefone celular e entretenimento. Peraí. Eu acho que não foi isso que eu li, não. Ah, era para ler despesas fixas. Deixa eu lá ler agora. Eu li as variáveis. Aqui, ó. Pode ver aqui se você quiser. Dá, não. Não, não li nenhum. Eu li as variáveis. Aqui, ó. Tá. As despesas fixas têm um valor definido e não mudam, por isso é fixo. A maioria de suas despesas será mensal. A maioria de suas despesas serão mensais, né? Mas algumas podem ocorrer com mais ou menos frequência.
As despesas fixas não podem ser controladas diretamente pelos hábitos de consumo. Em vez disso, elas são controladas avaliando sua situação e fazendo mudanças. Uma boa maneira de identificar as despesas fixas é perguntar: essa despesa ocorre regularmente? Ou essa despesa tem o mesmo valor todo mês? Exemplos comuns incluem o financiamento da casa, o aluguel, o financiamento do carro e outras despesas como internet, TV a gato ou contas de telefone celular. Também há despesas fixas que não são necessariamente mensais. Algumas despesas ocorrem anualmente, por semestre ou trimestre. Por exemplo, se você paga o seguro do carro a cada 6 meses, ou o seguro de vida a cada 12 meses, ninguém tem seguro de vida no Brasil. Essas são despesas fixas. Para que essa despesa fixa se adapte a seu orçamento, divida o valor que você paga pelo número de meses entre os pagamentos. Embora você não precise pagar essa conta mensalmente, todo mês você reservará a parte necessária para que possa pagar a conta quando chegar o momento. Muito bom. Lembra o pagamento de variável. Então, vocês entenderam aqui a diferença do variável e do fixo? O fixo, ele tem um período fixo e não muda. O variável muda, tá bom? Resumindo, é isso. Então, agora, a gente fará essa atividade aqui, ó, que tá aí. Tá bom? Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, é para vocês usarem esse papel que a gente trouxe. Dá uma olhadinha aí no livro, como é que é para fazer, seguindo aqui esse quadrinho aqui. Essa papeleta do dia, ficou menor, mas a tabela é grande. Então, olha só, no topo da tabela a gente vai colocar descrição, tipo, rendimentos, despesas e saldo. E lá, na primeira linha, depois dessas descrições, a gente vai colocar rendimentos, porque a gente tem que começar sempre com o quê? Com nossa renda, lembra? Então, rendimentos é quanto a gente ganha no mês. Exatamente. Ó, como está escrito aqui, ó, no livro, ó, como a gente preencheu. Então, ó, rendimento é isso aí. Então, aqui, nesse rendimento, é o que a gente recebeu no mês. Isso aqui são números fictícios, tá? Não são números reais. Então, aí, por exemplo, rendimento. Quanto vocês, tipo rendimento, quanto que ganha? Tá. Aí, agora, a gente vai colocar aqui quais despesas vocês têm? Ah, descrição. Net, que é, vamos supor, internet. Vivo, que é celular. Netflix, IPVA, seguro do carro. Coisas desse tipo que vocês vão colocar na descrição. Tá? E vocês vão colocar os valores. Para vocês não fazerem, vocês dois são casados, vocês podem um só fazer e o outro vai ajudando aqui. Quem não está em casal aqui, façam cada um aí. Em casa, vocês peguem também um papel e façam isso, por favor. Então, olha só, vocês podem colocar aqui. Embaixo é, primeiro, rendimento, é o quanto que você ganha. Rendimentos e INA. Fixo e variável. Isso, aí quando você recebe dinheiro, não é nenhum tipo, nem fixo, nem variável, é receber. Então, por isso que não se aplica, tá NA ali, ó. Não se aplica. Agora, as despesas, por exemplo, condomínio, é fixo ou é variável? No nosso caso, é fixo porque não muda, né? Mas às vezes muda assim, você consumiu gás, ou você consumiu não sei o quê, taxa de não sei do quê. Tem cotas, aí às vezes vai se tornar variável. Mas na minha condição, na nossa situação, é fixo, tá bom? E aí coloquem aqui as despesas de vocês, que vocês têm,
E aqui vão colocando o fixo. Essa é a atividade. Consegue, Thiago, compreender isso? Consegue compreender isso, Thiago? Aí já coloca aí. Tô Pode compreendendo, colocar sim. valores fictícios, tá? Não precisa botar interrogações, não, tá? Beleza. Pode colocar aí, um valor que eu recebo, sei lá, 5.000. É verdade, tem pessoas que ainda não receberam. Isadora também vai descobrir esse mês quando vai receber, quanto que recebe. Você, menina, você é uma terapeuta. Celular. Eu falei que era 20 pontos, subiu para 25. Você também usa aqui? Eu tô usando agora. 25. Falando controle, né? Era R$ 20, agora para 25. Aí só coloca só F ou V. Porque eu pago passar o nosso é vivo e a gente está pagando acho que 25 por 8 gigas. Você tem que ir lá no plano controle e tem que, eu acho que numa loja pedir. Mas a gente estava pagando de internet e coisa, R$ 249, com os planos do celular e os planos da internet. Aí a gente mudou para Loga a internet, está pagando R$ 100 agora na internet, e R$ 50, 25 do plano controle dela e 25 do meu plano controle. 32. Vivo. Uhum. Isadora que fez a mudança lá e ela pode explicar para vocês depois. Eu tô com TIM. Então. TIM não é muito, vamos supor assim, não é muito usado aqui. Todo mundo usa Vivo ou Claro, porque tem melhores coberturas e tudo. A não ser que você tenha uma condição muito boa, né, para tratar com eles. No, Assim. yo tenía esa porque esa fue la que yo le visto cuando ya te llegó aquí, ese fue presente. Tá, legal. Então, aí vocês podem fazer a portabilidade do número. Vocês vão na loja da Vivo e falar, a gente quer mudar para Vivo esse número. E fazer esse plano controle. Aí é tranquilo. Aí, ó. E aí você pagando 80, vai dar para pagar os dois celulares. Agora eu te falaram que mudava para 80. Então. Porque a gente tem 35 gigas. 35 gigas? O nosso tem 8. Tinha 120 Mas que você não... Mas a gente não usa. Não. E não podia colocar mais gente no plano. Eu falei, gente, em que mundo alguém... Não, eu estou falando que 120 35 gigas só de telefone. Só no meu telefone só tem 35 gigas. A gente tinha 120. Só que a gente teve um dia que a gente ficou sem internet em casa. E aí colocou o telefone para dar internet por 4 ou 5 dias. Nós gastamos 4 gigas. A internet foi nem 5. Os dois juntos. Ridículo. Não tinha para comprar mais gente. Vamos lá. Celular. E com foto do Justin Bieber. Por favor, vocês continuem aí. Você não comeu? Chat, tem um aplicativo chamado WPS. Pergunta o Lander se ele conhece. Conhece? WPS. Alô? Oi? Você sabe o que é WPS. PRD? Programa de recuperação de drogado. WPS, você pega a senha sem o Wi-Fi aleatória aí dos outros. Para com isso. Aí não consegue pegar tudo, não. Só Não algumas que consegue são pegar mais tudo, abertas. não. Só os que estão com a... Mas consegue. Para com isso. Para com isso. É porque você tá no Sky Gato. Continue aí, por favor. Pronto, eu já usei isso. Esse Wi-Fi eu até peguei o Wi-Fi do meu vizinho.
Mas Ainda bem que você se arrependeu, né? Não, continuei usando depois. Mas Depois eu paguei a minha despesa internet. fixa, vale. Se a dívida é a mesma todo mês, despesa fixa. Você paga o mesmo valor todo mês. Não varia. Eu pago Aprendeu lá, parabéns. academia, eu vou cursar contabilidade. Celular, academia e pensão. Ele tava falando de razonete aquela hora. O que eu pago mais? Celular, academia e pensão. Que eu pago mais de fixo. Não sei. É mesmo? Fundo de emergência para o mês. Eu não Isso recebi daqui, nada, hein? isso daqui já tem quanto mais essa mesmo? O dízimo é zero que eu não Não, Mas recebi é nada. 10%. De zero. Aqui, ó. Eu recebo NA, tá vendo? Eu não sei quanto eu ganho, vou descobrir esse leite. Ei, larga de ter uma dor. Entendeu? Quantos minutos? É. Pra terminar? É. 7 só pra terminar tudo? É. Não, vamos terminar aqui então. Agora. Não, não é terminar tudo, é porque depois ainda tem mais 10 minutos de não sei o que, mais 5 minutos de não sei o que. Muito bem, então. Nós vamos. Depois vocês podem continuar em casa. Nós temos que acelerar aqui por causa do tempo. Então, esse aqui é um exemplo de um orçamento. Aí, olha só na tela. Preenchido, aluguel, seguro, tá bom? Então, a pessoa tem um exemplo ali, fictício, que ela ganhou R$ 1.000 ou $1.000, se vocês preferirem, e gastou dízimo e oferta, ó, 110, né? 100 do dízimo, 10%, e 10 da oferta que ela deu. Então, sobrou 890. Depois eles colocaram, ó, fundo de emergências para um mês. Eles colocaram 50 dólares, ou R$ 50. E aí sobrou 840. Seguros, eles colocaram 80. Aí entra seguro de vida, seguro do carro, plano de saúde, né? Aí depois, ó, colocaram o aluguel, 300. Quem dera, hein? Imagina. Então, serviços públicos, 30. Olha só, uma luz a R$ 30. Deve ser dólar, né? Isso aí deve ser dólar. Mercearia e alimentação, 230. Tá aí Bitcoin. Pagamento de dívidas, 80. Transporte, 50. Entretenimento, ó. Tá vendo que tem que ter no orçamento entretenimento? Senão a gente pira, né? E diversos, 40. O saldo fechou quanto? 0. A gente tem que dividir tudo que a gente ganha entre o que a gente estabeleceu ali, entendeu? Então, não é para sobrar dinheiro no final. Então eu faço o que? Eu gasto tudo? Não, você colocou na poupança, você colocou no seguro, no entretenimento, coloquei. Então tá tudo bem. Vai se gastar todo o dinheiro, mas vai se gastar em todas as áreas. Na área segurança. Agora você pode fazer uma partida à parte. Pode fazer a mais. Você está a poupança e você pode ter um fundo de emergência. Mas aí tá Isso aí. escrito aí, ó, fundo de emergência para o mês. Isso aí. Fundo de Então, emergência, ele tá ali aplicando. Exatamente, Thiago. É uma despesa. A ideia aqui é planejar gastar todo o salário. Mas não é só gastar como gasto, é gastar, poupar, pagar o dízimo, sair, entendeu? Então a gente vai planejar cada centavo do que a gente recebe. Para que se no entretenimento a gente não quis ir, não quis tomar casquinha, tá tudo bem. Vamos guardar agora um pouco, ou não gastou tudo, para que talvez naquele mês lá a gente consiga fazer uma coisa bem maior, o aniversário de não sei do quem, um açaí grandão, entendeu? Então eu vou juntando aqui, eu não vou gastar os 30 que eu vou gastar só 25. 5 eu vou guardar para quando chegar no dia tal eu ter, enfim,
uma coisa mais especial. Mas é isso. Então vamos lá. O segundo passo é equilibrar um orçamento. Pode ler, Maria Fernanda, por favor. Quando fizer seu orçamento, você pode achar que tem mais despesas do que renda. Se esse é seu caso, você não está sozinho. E você pode solucionar esse problema. Há duas maneiras de resolver esse problema: ter uma renda maior ou gastar menos. Por enquanto, vamos debater como podemos usar um orçamento para nos ajudar a gastar menos, aprendendo como controlar quanto gastamos com o que é supérfluo. Com o que é supérfluo. Olha só que coisa importante. Então, se a gente está tendo mais despesa do que renda, tem como consertar, ou gastando menos, ou ganhando mais. Por enquanto, vamos debater como podemos usar um orçamento para nos ajudar a gastar menos, aprendendo a controlar quanto gastamos com o que é supérfluo, com coisas assim que poderia ser evitado. Ah, o açaí, eu estou gastando R$ 200 de açaí. Poxa, pode gastar menos, não é realidade isso, né? Não é real. Oi? Não, você, né, eu só estou jogando um valor fictício, não é realidade. Mas vamos supor que eu estou gastando esse valor. Eu posso gastar menos, entendeu? A gente não vai assistir o vídeo aqui, porque, enfim, não estava disponível quando eu fui buscar, tá bom? Então, nós vamos direto para a atividade ali que a gente precisa fazer. E eu gostaria de ler aqui para vocês os pontos, tá? Se vocês podem estar vendo aí, e eu vou deixar aqui o livro depois para vocês perceberem. Mas diz assim, ó, individualmente, analise o seu atual padrão de gastos, marcando os quadrinhos no gráfico a seguir. Você poderia ajustar seus gastos para priorizar melhor as necessidades em longo prazo, em vez de desejos momentâneos? Ou seja, posso organizar melhor no longo prazo, em vez de querer comprar agora, sem ter a condição de comprar? E a coluna aqui, ó, como me sinto em relação a meus gastos? E aí, os próximos quadradinhos são gasto pouco, primeiro quadradinho. Segundo, sinto-me bem com relação aos meus gastos, é o do meio, e gasto muito, tá certo? Então, essas três colunas são para que a gente marque aí como nós nos sentimos em relação a esses tópicos que a gente vai falar. Por exemplo, comer fora. Como estão nossos gastos? Como você se sente com isso? Gasto pouco, sinto-me bem em relação aos meus gastos. iFood, né? Hoje pode colocar iFood aí, ou comer fora. Comer fora, às vezes você não vai gastar nada, mas se você for ver quanta comida você compra fora para comer na sua casa, aí o bicho te pega, já acabou. Muito bem, então vamos lá. Compras. Como eu me sinto com as compras? Lanches e bebidas. Gasto muito, gasto pouco, sinto-me bem. Entretenimento. Entretenimento tá lá, várias coisas, né? Enfim, cinema, é, pode ser sei lá, uma ida a Domingos Martins, um passeio, enfim. Aluguel ou financiamento. Serviços públicos, mas você se sente assim, tô pagando um aluguel muito caro.
aí você sente lá que está gastando muito com isso. Serviço público, como é que a gente está? A gente está gastando muita energia, está gastando pouco, está se sentindo bem? Vestuário, como é que tá? Nós estamos gastando muito, pouco. Está sentindo ruim. Sem Muito bom. Utilidades domésticas, como eu estou gastando? Transporte, como é esse gasto? Seguros e telefone celular. Tá bom? Agora o passo 2. Oi? Sim, já falamos. Agora olha só, passo 2. Reúna-se com o seu cônjuge ou parceiro de ação. Identifique em que áreas de seu orçamento você poderia gastar menos. Escreva suas ideias abaixo. Então, entrem aí vocês, quais áreas vocês acham que poderiam diminuir ou gastar menos? Aí. Vê aí, escreva aí. Não sei. Não sei quanto eu ganho. Em vestuário. Eu nunca comprei uma camisa para mim na minha vida. É sério. Tudo que eu ganhei de aniversário. Academia não vai parar de pagar. É. Eu acho que seus gastos também, assim, também enxutos. Meus gastos. Anabolizante, menos essa cara, anabolizante. Agulha, seringa. É. Mas então tá. Então vamos aqui passar para a próxima parte ali e eu pedi Isa para ler para gente. O Elder Robert D. Hales ensinou: outra importante maneira de ajudar nossos filhos a aprenderem a ser provedores prudentes é elaborando um orçamento familiar. Precisamos examinar regularmente nossos rendimentos, economias e gastos em reuniões de conselho da família. Isso ensinará nossos filhos a reconhecerem a diferença entre o desejado e o necessário e a planejarem com antecedência o emprego significativo dos recursos da família. Durante seu conselho de família essa semana, trabalhe com seu cônjuge para criar seu orçamento familiar. Se você é solteiro ou se precisar de mais ajuda, aconselhe-se com um amigo, um de seus pais, um membro da família, um professor ou um membro do grupo. Você pode usar o esboço modelo de debate para o conselho de família abaixo. Muito bom. Ou ao lado. Ó, esse daqui é o conselho, é o exemplo, né? E o modelo do conselho familiar. Então, é isso que está sendo pedido para a gente fazer no conselho familiar dessa semana. É o quê? Examinar, primeiro, quanto você gasta em cada categoria. Segundo, de que maneira fazer um orçamento é um ato de fé. E, passo 2, planejar. Crie um orçamento usando as instruções desse capítulo e preencha a tabela Meu Orçamento na página 67. Que é essa página que eu vou mostrar para vocês aqui, que é basicamente aquela que vocês fizeram, aquela tabela que vocês fizeram, tá? Naquela atividade ali anterior. Eu gostei de fazer orçamento, sempre tive dificuldade. Eu gostava mais de anotar eu gostava mais de anotar os gastos. Ou seja, quando a gente tinha que sentar para planejar o que ia acontecer, às vezes a gente ficava um tempão lá quebrando a cabeça, vai ser isso e tal. Aí chegava o outro mês e parecia que nada acontecia, que tudo era o contrário. Às vezes acontecia um imprevisto, mas assim, as coisas não batiam. Aí eu olhava para aquilo e ficava desanimada, né? Eu falava, acho que a gente não consegue, ou isso não é para gente. Mas uma coisa que falou aqui que a gente leu hoje lá atrás é: não se desanime com o orçamento. Talvez você vai ter que revisar várias vezes até você encontrar um ideal. E ainda assim existe essa coisa de não receber um fixo, né?
você não, pelo menos no nosso caso, né? Não é uma coisa que vai vir, o rendimento não vai ser igual todo mês, então fica meio difícil de planejar. Mas é o que o Luiz falou, o que sobrar não é para você gastar, torrar, é para você guardar. Aí vai ficar mais fácil, porque você vai ver exatamente quais são os seus gastos, e aí um mês talvez vai planejar alguma coisa assim diferente, mas no outro que não, tudo bem. Você vai trabalhar para sobrar e para guardar. Se Então, eu acho sobrepõe, compre uma pizza para ficar, nossa, e guarda o resto, entendeu? Não, aqui, se alguém tiver receita aí de como fazer sobrar, é só me falar, me ensinar aí. pede pro Luiz, o Luiz sabe. No final dessa rua tem um trabalho muito rentável aí, ó. Perto do esgoto lá. Se sobrar muito, Tá bom. você quer alguma... Então tá bom. É, Ele falava, olha, eu tive um chefe que ele falava sempre, se você acha que tudo está dando certo, tem que conferir, porque alguma coisa está errada. muito bem. Então, obrigado aí, Luiz, Thiago, pessoal que participou. É, se você está sendo realista sobre cada categoria, você está sendo realista sobre cada categoria do orçamento, às vezes você pode estar, o gasto a gente gasta, sei lá, 100, mas na verdade gasta 250. Entendeu? Então, assim, tem que ser realista, tem que ser honesto com você para funcionar, né? Tem que trabalhar para executar, né, o orçamento. É, A gente fazia, a gente planejava, chegava na hora de executar, parece que a gente rasgava aquilo. é. Se for necessário, onde você pode gastar menos em seu orçamento para equilibrá-lo ou para que seus gastos se alinhem melhor com suas necessidades ou seus valores. Então, se precisar fazer mais jejum, faça. É brincadeira. É. Bom, tá certo, então. Olha só, para ponderar. Lê aí. Agora. Pense sobre o que aprendeu hoje e avalie o que o Senhor gostaria que você fizesse. Leia a escritura ou a citação abaixo e escreva as respostas para as perguntas. Organizai-vos, preparai todas as coisas necessárias. Doutrina e Convênios 88, 119. Quais foram as coisas mais significativas que aprendi hoje? O que farei com o resultado que aprendi hoje? Muito bem. Ponderem aí sobre isso, sobre as bênçãos do orçamento que a gente viu, que vocês anotaram, que mais chamou a atenção de vocês. E esse é um passo muito importante. Comprometa-se. Os compromissos dessa semana são esses. Pode ler para a gente, Isa? Ixi, praticarei meus compromissos. Praticarei e compartilharei os princípios dessa semana do livreto Meu Alicerce. Criarei um orçamento usando a tabela Meu Orçamento na página 67. Debaterei meu orçamento durante o conselho de família. Entrarei em contato com meu parceiro de ação e o apoiarei. Então, vou fazer um convite aqui. Vocês farão esses passos? Vocês aceitam se comprometer? Semana que vem a gente vai relatar. Eu gostaria de ouvir assim experiências espirituais de vocês com relação a isso. Às vezes, o orçamento que a gente vai fazer fala assim: nossa, está muito curto, não está sobrando nada. Mas façam. Tenha. É melhor que negativo. É melhor fazer com tudo curto do que não fazer e ficar mais curto ainda. Comecem a planejar. Todos nós precisamos disso. Eu lembro que algumas aulas atrás estava sendo discutido sobre ganhar mais, né? Até o Lando falou assim, não adianta nada, se você não consegue viver com o que você tem hoje, se você planejar ganhar mais, você vai continuar vivendo da mesma forma. Eu lembro que a gente leu junto aquele livro, né, Segredos da Mente Milionária, e lá ele ensina você a administrar o seu dinheiro, que ele falou que é o primeiro passo, né, se você quer ter a liberdade financeira. E é mais difícil administrar quando você tem pouco, é verdade. Mas se você não aprende a administrar desde agora, por mais que você ganhe mais, você vai continuar não guardando e você não vai criar fortuna, né? Ou aquele outro livro que a gente leu da psicologia financeira, que ele fala, fortuna é aquilo que ninguém vê.
Então, uma pessoa que ela tem uma fortuna, que ela tem um patrimônio, que ela tem um fundo, que ela tem uma poupança, ela tem um dinheiro guardado. E aquilo a gente não vê quando ela está indo lá no restaurante caro, quando ela comprou um carro de luxo. Às vezes as pessoas ganham muito e elas estão muito endividadas e não estão vivendo bem, elas não estão vivendo com prudência, né? Então, por isso que a gente tem que aprender a administrar, por mais que seja difícil, às vezes dá trabalho, é chato. Mas para a gente conseguir planejar, até mesmo para mudar a nossa realidade, enfim, a gente precisa aprender a administrar desde agora. Muito obrigado a todos que participaram. Se vocês que estão em casa quiserem compartilhar algo, a gente está encerrando esse encontro hoje e gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Realmente, esse ponto é muito importante. O ponto do orçamento, como a gente está vendo aqui, realmente é algo, é a parede, né? É a parede da nossa casa ali. E próxima aula a gente vai falar sobre seguir o orçamento, né? A gente primeiro precisa criar o orçamento. Agora, o próximo é começar a seguir, tá bom? Então, é isso, gostaria de deixar essa aula e os sentimentos, a gratidão de poder vir aqui aprender mais e preparar a aula e compartilhar com vocês esse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tiago, você pode fazer oração aí para nós? Posso sim. Então Vou de tá. gatinho mesmo. Então tá. Dá licença. Aí você pode Querida amada. abençoar o alimento aqui pra gente que Opa! com um lanchinho aqui, hein? Tô Se quiser vir. chegando aí. Tô chegando aí. Então chegai-vos. Beleza. Tá. Querida amada Pai Celestial, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor nos deu, nos proporciona a cada dia. Somos gratos pela igreja, pelo evangelho, por podermos estar fazendo esse curso de administração financeira para que possamos ter mais qualidade de vida, mais saúde e mais fé em Ti, Pai. Abençoe também o professor que está ministrando esse curso, para que todos possam ter a vontade e o desejo de poder aprender sobre finanças. Abençoe o alimento que eles irão ingerir, para que possam fazer bem para seus corpos e tudo mais. E essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, gente. Até mais, hein? Eu vou Valeu. comer agora meu sorvete de coco quase com whey protein. Fala com o Lander aí. Caramba, aí sim. Eu fiz, ele provou ali hoje. Não quis comer, Legal. mas Excelente. Nossa, tá parecendo alienígenas aqui na câmera.